Calorosas saudações, e para compensar a queda da minha barba, vamos fazer com que a subida dos likes neste vídeo aconteça de forma estonteante. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Vocês já sabem. Digo também que tem código SOUSA10 no segundo link da descrição para 10% de desconto em vários produtos da Prozis, inclusive é de barbear, já viram coincidência das coincidências. E no primeiro link da descrição têm também acesso às t-shirts da Cultivem-se. Esta aqui, não sei se conseguem ver, creio que sim, a dizer português de bem, já esgotou em t-shirt, mas ainda está disponível em suéte e tem outros produtos também dentro da Cultivem-se no primeiro link da descrição e o segundo para a Prozis. Ora bem, sem mais demoras, vamos ouvir e reagir a Bruno Nunes, que esteve ontem na SIC Notícias, num debate feroz entre Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal. Portanto, o Chega e a restante pseudo-direita, vamos ouvir. O Bruno Nunes está a falar mas temos de negociar. Ou seja, não aprovará nada sem uma contrapartida? Repara uma coisa, nós nem sabemos à data de hoje se existirá um orçamento retificativo por parte da AD ou não. Quando sabemos que o PSD, na última sessão legislativa, chumbou o orçamento que atualmente está em vigor. Portanto, vai governar com este orçamento que tinha chumbado, com um orçamento onde a Iniciativa Liberal, seu parceiro de coligação, ou futuro parceiro de coligação, ou de entendimento, teve posicionamentos também bastante contra. Portanto, não podemos ter esta dúvida, porque caso contrário estaremos a ter a postura irresponsável que o PCP tem, porque ainda nem sequer conhece a composição do governo e eu não tenho uma bola de cristal para perceber o que acontece na cabeça de Luís Montenegro ou de Hugo Soares, para perceber o que é que vão fazer em relação ao Orçamento de Estado e quais são as medidas concretas. Curioso porque, reparem bem que a jornalista, a primeira coisa que pergunta, e a jornalista, enfim, nem esteve mal no âmbito geral, mas a jornalista pergunta ao Bruno Nunes, então, mas vocês vão recusar, ou só aceitam se não houver nenhuma, ou se tiverem uma contrapartida, no caso? E eu parece-me que isso é legítimo, não por ser o Chega, mas porque qualquer parceiro de coligação a nível parlamentar, governamental, seja o que for, se quiser fazer um acordo é isso, não é? Uma situação onde ambas as partes chegam a um consenso em que há cedências de ambos os lados, porque senão não é um acordo, é uma imposição. E que eu saiba, o que se negocia a nível parlamentar, a nível político e também a nível governamental, como é o caso, se for para a frente, é no caso de um âmbito geral dos dois lados, não é? Um consenso. Portanto, haverá sempre que haver contrapartidas. Caso contrário, nada feito. Porque podemos agora vir dizer, agora vamos repor a questão dos professores e pagar aos professores tudo o que se deve para trás. Mas o PSD lá atrás já teve uma posição diferente. Aliás, nós bastava olharmos para as posições, inclusive tomadas por Hugo Soares, no dia 17 de fevereiro de 2018, em oposição ao Rui Rio, disse claramente que era importante que o PSD tivesse uma postura de votar imediatamente contra o Orçamento de Estado. São declarações que são suas em relação ao Orçamento de 2018. Não pode estar à espera que sejamos nós agora, sem conhecer sequer quais são as matérias que estamos a falar... Qual é a diferença entre nós os dois? Eu vou explicar qual é a diferença. Vou explicar qual é a diferença entre nós os dois. Variadíssimas, isso não tenho a dúvida. Sim. Mas eu vou explicar o porquê dessa declaração. Porque há uma maioria... Mas é sua. Claro que é minha. Ainda não conhecia o orçamento, mas disse que tinha que haver um posicionamento de votar contra o ouvir até ao fim, vai perceber é muito responsável. Eu agora estou curioso para perceber se o Hugo Soares vai mesmo explicar porque é que votaria contra o orçamento. Para quem não percebeu, em 2018, não é? Era a esquerda no poder, obviamente, e o Hugo Soares, antes de saber o orçamento, disse que ia votar contra o orçamento da esquerda. Tudo bem. Agora, em 2024, critica o Chega por dizer que só vai votar a favor ou contra, não sabe, porque ainda não viu o orçamento. Ora, quando ele próprio, no passado, já sabia que ia fazer aquilo, mesmo sem ver o orçamento em questão. Eu vou dizer uma coisa. Comigo, os senhores não vão fazer o que fizeram com o Partido Socialista, que é aproveitar... Essa conversa não vale a pena. Essa conversa sozinho. Mas falo sozinho. Repara uma coisa, você interrompeu-me e depois acham que são os arautos da verdade e que acham que quando estão a falar que não devem ser interrompidos. Isso não vai funcionar. Os senhores não tiveram uma vitória estrondosa que vos dê a liberdade de dizer que o governo ganham. Eu não sei se vocês perceberam, pelo menos foi o que eu interpretei deste pequeno momento, em que o Bruno Nunes está a falar, o Hugo Soares interrompe, tudo bem, ok, acontece, é debate, e depois o Bruno Nunes fala por cima, dentro da interrupção, já da interrupção do Hugo Soares, e depois o Hugo Soares queixa-se de ser interrompido pelo Bruno Nunes quando o Hugo Soares foi ele próprio que interrompeu numa primeira instância. Enfim, isto às vezes a vida dá voltas, não é? Como as interrupções. E outra coisa que é, o Bruno Nunes fala aqui da questão eleitoral da vitória do PSD. Há a possibilidade remota do PSD perder as eleições. É complicado, mas há essa possibilidade. Porque, vamos a ver, falta averiguar o círculo da imigração, que vale 4 deputados.
O PSD neste momento tem mais 2 deputados do que o PS. Imaginando que o PS, no círculo da imigração, e tem candidatos fortes, como é o caso do Augusto Santos Silva, eu não concordo com ele, mas politicamente é alguém com presença e notoriedade na sociedade portuguesa, consegue 3 deputados, que é execuível. Na última eleição tiveram, na eleição dos círculos da imigração, 3 em 4. Quem ganha as eleições é o Partido Socialista, não é o PSD. Eu acho que não só o PSD ainda não percebeu isso, como o país acho que ainda não percebeu isso. Até percebemos os resultados lá fora. Muito bem. Os senhores tiveram, por muito menos, Luís Montenegro e a equipa que o acompanha hoje em dia, por muito menos e por uma descida menos acentuada, os senhores passaram de 77 para 79 deputados. Não tiveram o resultadão. Por muito menos, os senhores pediram a saída de Rui Rio. Não diga isso, que isso não é verdade. Por muito não é menos, verdade. Luís Montenegro, meses depois, criou... Você não sabe mesmo o que está a dizer, para não. Sei. Muito menos, Luís Agora vai Montenegro deixar falar nisso em Deixa Mas estás-te a queixar de te interromper. O Hugo Soares foi quem interrompeu o Bruno Nunes numa primeira instância. Isto está gravado, não sou eu que estou a inventar. Pá, por amor de Deus. E isto do Rui Rio é verdade. Isto do Rui Rio é verdade. Porque o PSD cresceu com o Rui Rio. A verdade é essa. Entre 2022 e 2019, o PSD até cresceu em termos de quantidade de votos. Não digo porcentagem, mas numa quantidade superior ao que teve agora. Portanto, enfim, o aumento com o Rui Rio foi superior ao aumento com o Luís Montenegro. Mas o Soares responder que o Bernardo Leiga é disponível para ter esse sentido de responsabilidade? O Chega, por muito que tente apelidar do contrário, tem sido um partido responsável e nunca teve problema nenhum em tomar posições de aprovar, sejam medidas, inclusive do Bloco de Esquerda. Então onde é que surge esta exigência de contrapartida? Exigência de contrapartidas não. A questão é o porquê que o não é não quando dizem que depois vêm falar connosco e porque vão precisar de falar connosco. Mas uma coisa. Vocês ainda não perceberam qual é a diferença? Não interrompi, deixei interrompeu. Não, foi várias vezes. Muitas vezes. O Hugo Soares que o interrompeu em primeiro lugar. Mas vamos lá. Mas você é que pode interromper. Não vamos. Pensei que só podia interromper o senhor. A cassete atrás, porque comigo isso não vai, claro, pode ter a certeza. Vamos lá, não vamos vai lá. mesmo. Isso é importante. Para termos aqui uma questão concreta, eu vou-lhe dar um exemplo claro. Há 15 dias atrás nós vimos um vídeo de Luís Montenegro enviado para o Congresso do PPE, o Partido Popular Europeu, a dar apoio a Ursula von der Leyen em relação às questões da recandidatura. Internamente, Luís Montenegro e o PSD diz que não falará com o Chega porque não fala com quem tem ideologia racista xenófoba. Ora, o posicionamento de Ursula von der Leyen, que agora é candidata novamente apoiada pelo PPE, é que a Europa não deve continuar com uma política de imigração descontrolada e que deve ter cotas de entrada. Então e agora? Quem é o racista? Quem é o xenófobo? Só outra Existe aqui um problema e o problema é claro, não mesmo. É inacreditável, sabem porque é que é inacreditável? Porque o que o Bruno Nunes disse é verdade. A Ursula von der Leyen, e há aqui um acréscimo que é pior, o Grupo Parlamentar Europeu do PSD, o Partido Popular Europeu, é chefiado pela Ursula von der Leyen e é apoiado pelo mesmo para a recandidatura da mesma. Agora, quem era o vice do PPS, se eu não estou em erro, era um senhor chamado Paulo Rangel, que por acaso faz parte de uma ala muito similar àquilo que é a presença de Luís Montenegro dentro do PSD. Ou eu estou enganado. Não é? Porque alguém como Ursula von der Leyen depois vem dizer bom, nós efetivamente precisamos de cotas de imigração, controle de fronteiras e etc. Porque está a chegar a uma altura em que até os partidos na Europa, em Portugal, etc., mais ao centro, como é o caso do PPE, no centro-direita, diz pá, realmente é preciso algum controle. Quando o Chega diz exatamente a mesma coisa, apoiam a Ursula von der Leyen porque ela diz isso, mas depois em Portugal o Chega é de extrema-direita, é que por essa lógica vão ter que desapoiar a Ursula von der Leyen porque ela é extremista. Seguindo essa lógica, não apoiam quem estão a apoiar. É muito claro. O problema que existe, quando André Ventura diz que tem medo, obviamente que tem medo porque Luís Montenegro tem tido uma liderança fraca e a liderança fraca resultou que foram eleições, consecutivos escândalos no Partido Socialista. Está a ver uma coisa, o Chega não nasceu porque a esquerda é corrupta ou porque a esquerda tem falhado ao longo dos últimos 49 anos. Porque isso, nós já sabíamos que era assim, as pessoas lá em casa sabiam que era assim. O Chega nasceu e cresceu da forma como cresceu porque o PSD falhou. Porque o PSD deixou margem para que a direita se impusesse de facto e que abrisse uma porta para que o Chega chegasse. Mas, Bruno Nunes, um grupo... Mas a questão é, o Hugo Soares, primeiro eu não percebo a postura corporal. Estar num debate e estar assim como se estivesse, sei lá, no café, não acho que seja quase com a tentativa de mostrar desprezo pelo que o Bruno Nunes está a dizer, só porque ele próprio percebeu que o Bruno Nunes o apanhou na curva quando colocou a questão do Rui Rio de 2018, o orçamento em cima da mesa, e agora com a questão da Ursula von der Leyen, fica-lhe mal para a própria imagem e não é uma boa forma de rebater o argumento que foi aqui utilizado para ganhar a razão do lado do Bruno Nunes. Portanto, se o Hugo Soares acha que isto está a favorecer, lamento imenso, mas não está.
parlamentar de 48 deputados. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas posso colocar aqui uma questão? Um grupo parlamentar de 48 deputados tem uma certa responsabilidade, tem que se calhar mudar um bocadinho o perfil. Ainda hoje estava a ver mais um vídeo no TikTok de André Ventura. Não deverá ter outra postura? Devia, mas olha, vou-lhe dar um exemplo. Se calhar devia. Devia, mas não vai ter? Não, devia, porque teremos sempre, só que é uma questão de quem não se defende não é filho de boa gente. Aqui nesta casa, ontem, um dos comentadores, de apelido Baldeia, considerou que o mais de 1 milhão de eleitores do Chega são gente que quer voltar ao passado, que é racista e estofílica má com a democracia. Portanto, isto não é só de um lado. Da mesma maneira que a negociação com o PSD não é só de um lado. Mas Eu queria só deixar aqui uma nota. Todos aqueles que acham que o Chega, ou os partidos da família política europeia ou da mesma gênese ideológica do Chega, tiveram 1 milhão de votos, como foi o caso do partido de André Ventura, ou os outros que no estrangeiro tiveram um número avultado de votos nas suas respectivas eleições presidenciais ou legislativas, eu peço desculpa, sem querer ofender este tipo de fruta, mas vocês são uns bananas autênticos, por amor de Deus. Portanto, não há sequer um contexto socioeconómico de deterioração das classes médias que justifique o crescimento deste tipo de partidos. Isso não conta para nada. Não. A reposição dos setores industriais de classe média também, que foram colocados em países asiáticos e afins para a exploração desse mesmo mercado em vez do mercado europeu e ocidental, também não é justificação para isso. É que há economistas de esquerda que justificam isso. O Branko Milanovic é um exemplo disso mesmo. Portanto, nada disso conta. A diminuição do poder de compra comparativamente há 15 anos atrás, como é o caso de Portugal, em que o poder de compra na altura do Sócrates era superior aos dias de hoje em 2024, isso também não conta, não é? A crescente questão de insegurança, Portugal neste momento é dos países da União Europeia, segundo o Eurostat, com o maior número de assaltos à mão armada, isso também não conta para nada, não é? Isso também não conta para nada, pronto. Realmente não conta. O que conta é que do nada apareceram aqui 1 milhão de fascistas ressuscitados debaixo da terra que agora dizem, volta Salazar, estás perdoado. Quem acha que isto faz sentido, peço desculpa, mas não está a perceber bem o que é que se está a passar à sua volta e está fechado numa bolha. Está fechado numa bolha e não tem noção daquilo que é o país real. Nós não podemos continuar. Não é um partido. Eu estou a dar um exemplo. Estou a dar um exemplo. Ouça, as situações do querem apelidar porque somos tridentes dentro do Parlamento, mas quer quantas posições em relação aos outros partidos que isto aconteceu. Nunca aconteceu com os outros partidos, nunca aconteceu com a Iniciativa Liberal, não acontece com o PSD. Agora, o foco está em cima de nós e esse foco, o PSD devia perceber que esse foco deu-nos 48 deputados. E o que é que vocês fazem enquanto? Nós queremos estabilidade. Nós queremos estabilidade. E a estabilidade deve ser feita analisando os votos, como disse o Hugo Soares, e bem, analisando os votos e respeitando o eleitorado. O eleitorado representa 1,1 milhão de pessoas. Deixa-me dar a palavra ao Bernardo. Eu acho que aqui a grande questão é o PSD vai acabar por se queimar. Das duas, uma. Porque de um lado, Luís Montenegro pode não ter a vantagem eleitoral que achava que tinha, não dando a vitória ao PSD, e por outro, porque além de não ter a vitória que poderia ter, porque eu já falei da questão do PS poder vir a ganhar as eleições com a questão da imigração, ainda há outro senão. É que se ficar dependente do Chega e disser que não ao resto da direita, lá se vai os entendimentos. Incoerências gigantes, tu sabes isso. Incoerências gigantes. Pegamos na incoerência do que aconteceu nos Açores, que vocês pintaram para fora a questão da insustentabilidade de um governo nos Açores por responsabilidade do Chega, quando a IEL foi a primeira a sair do governo. Sim, foram então, vocês os primeiros. saímos os dois. Como é que podemos dizer que a IEL é um partido confiável quando foram vocês os primeiros a deitar o... Mas o que é que isso tem a ver? O Chega e a Iniciativa Liberal não votavam a favor, como sabes, porque o acordo com o PSD não estava a cumprir. Ou seja, o PSD não cumpriu o acordo. Claro, não cumpriu o acordo ali. Aqui, é curioso, aqui parece-me que o Bruno Nunes e o Bernardo Blanco até estão de acordo um com o outro. Pelo menos é o que me parece, porque quer do lado do Chega, quer do lado da Iniciativa Liberal, a queixa era o não cumprimento por parte do PSD. Certamente a Iniciativa Liberal foi o primeiro a abandonar o barco, o Chega também teve responsabilidade e culpas no cartório, certo? Mas a questão é, se um partido, em termos de acordo de coligação parlamentar ou governamental, não se sente satisfeito e sente que o seu lado do acordo, como eu referi no início do vídeo, não está a ser cumprido, então aí só tem que o rasgar. Porque os acordos são para serem cumpridos. E se de um lado e do outro isso não acontece, meus amigos, então, amigos, negócios à parte. Finalmente. E o que nós esperamos, e eu acho que o Chega também espera, é que o PSD, a nível nacional, não se comporte em algumas práticas, como aconteceu nos Açores, e faça realmente diferente do PS. Alguém do PSD e faça realmente diferente do PS. Senão, é para ficar o mesmo. Deixa-me só terminar. Portanto, acaba aqui. É giro, pois acho que entre o Hugo Soares e o Bruno Nunes há uma clara disrupção de narrativa, mas é giro ver que há uma concordância entre o Bernardo Blanco e o próprio Bruno Nunes. Não deixa de ser curioso, até porque é sinal
que os tempos necessitam de novas coisas, não é? Não só a nível partidário, mas também a outros aspectos da política portuguesa. Em todo o caso, isto é apenas um excerto do vídeo completo. Eu vou deixar na descrição o link completo do vídeo do Bruno Nunes. No canal dele vocês podem encontrá-lo lá. E ficamos por aqui, meus amigos. Relembro que podem, no primeiro link da descrição, encontrar as t-shirts da Cultivem-se Português de Bem, as suetes e etc. No segundo link, o desconto da Prozis Sousa 10. Com o código Sousa 10, 10% de desconto. E ficamos por aqui. Metam like, subscrevam e partilhem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.